Olá, bem-vindos à aula Apêndices e Anexos. Esta é a última aula do nosso módulo UERJ. Depois de passar pelas referências, eu espero que você tenha feito uma pausa para fazer todos os exercícios propostos. Agora vamos ver os apêndices e anexos. Como já vimos anteriormente, a diferença entre os apêndices e anexos é que o apêndice foi elaborado pelo próprio autor da dissertação ou tese e o anexo é um documento externo, produzido por outra instituição, geralmente uma aprovação de comitê de ética e pesquisa, uma carta-resposta, dentre outros documentos, figuras, ilustrações, quadros de produção externa que podem ser apresentados nos anexos. Então, o apêndice é produção própria do autor. Mas qual é a formatação? A formatação é muito simples. A palavra apêndice deve ficar em letra maiúscula, alinhada exatamente na margem esquerda, justificada, com a mesma fonte que foi aplicada na dissertação, tamanho 12, 0 pt 1,5. O espaçamento entre o título e o apêndice em si deve ser de 2 espaços com 0 pt 1,5. Aqui já está. Vou selecionar até aqui e conferir de novo o 0 pt. E daqui em diante são as mesmas regras que foram usadas ao longo do corpo do texto. Nesse caso, o quadro deve vir também justificado, dentro das margens, nesse caso está no limite da margem, ok, usando a mesma fonte, times e tamanho que foi escolhida para ser aplicada em todos os quadros e tabelas da dissertação. Esse quadro deve constar também na lista de quadros ou na lista de ilustrações do trabalho, assim como os títulos devem manter a mesma formatação normal do trabalho. O quadro está com mais de uma página e está faltando a fonte. Então você vai completar conforme foi explicado na aula Quadros. Ou seja, os apêndices e anexos seguem a mesma formatação de todo o resto da dissertação ou tese. Os únicos detalhes que devemos observar são o título, a numeração, que deve continuar a numeração da página anterior, que são as referências, ou seja, aqui as referências estão com página 34. Aqui deverá ficar 35. Essa numeração ainda não foi revista, veja que é um documento com 105 páginas, mas o importante é que a numeração seja sequencial. A última página de referências, sendo 34, significa que os apêndices vão começar na página 35. Outro detalhe em relação aos apêndices e anexos é que eles têm número de páginas livre. Assim é possível encontrar apêndices ou anexos com 2, 4, 5, 20 páginas. Se forem quadros, lembre-se da regra de quebrar os quadros, incluindo continua, continuação e conclusão, assim como verificar se os quadros possuem fonte na última página do quadro ou ilustração. Os apêndices antecedem os anexos, então primeiro você vai listar todos os apêndices, seguidos de letra A, B, C, e em seguida os anexos. Não se esqueça de ver também se o quadro está com espaçamento 0 pt e o mesmo espaçamento entre linhas que foi escolhido para todos os quadros e tabelas da dissertação. Nesse caso, nós decidimos que usaríamos o tamanho 12 para todas as tabelas e quadros da dissertação da Marina. Então, vou aplicar aqui o espaçamento 1,5, tamanho 12 e mesma fonte utilizada no trabalho. Veja que ele passou de uma página.
Nesse caso, vamos ter que dividir essa tabela da forma correta, conforme visto na aula sobre formatação de quadros. Aplique isso a todos os apêndices do trabalho, lembrando que não há limite para o número de apêndices, nem para o número de páginas que cada apêndice pode ter. Você pode encontrar apêndices com 1 página, 10, 15 páginas. Também é comum encontrar no apêndice instrumentos de pesquisa, quadros, gráficos, figura e todo tipo de material elaborado pelo autor. Agora vamos até o anexo. Bom, e qual é a formatação do anexo? É bastante similar à dos apêndices. A palavra anexo fica toda em maiúscula, seguida da letra A, B, C, traço grande, seguido do título e logo em seguida 2 espaços de 0 pt 1,5, tamanho 12, times, 0 pt 1,5, ok. Quanto à formatação dos anexos, pode-se manter uma formatação um pouco diferenciada. Por serem elementos externos, vem com formatação própria. Você pode manter essa formatação. Por exemplo, não é preciso aplicar espaçamento 1,5 entre os títulos de um anexo, mas verifique as margens e verifique, no caso de instrumentos com quadros, se não há quadros quebrados, como aqui no item 5, então vá formatando normalmente com todas as regras aprendidas até aqui, para quadros, figuras, etc. Aqui no anexo B, foi apresentado o parecer do Comitê de Ética. É uma figura, portanto ela deve ficar centralizada. Nesse caso, ao clicar na figura, não apareceu a opção de centralizar. Então vou ver pelas margens, assim como já aprendemos em aulas anteriores. Verifique o título, verifique os traços, verifique as maiúsculas e minúsculas e os espaçamentos. No caso de dúvidas em relação aos apêndices e anexos, entre em contato, em primeiro lugar, com a biblioteca da universidade. Eles têm sempre a resposta para todas as dúvidas que você encontrar. Agora eu tenho uma proposta para você. Pegue a dissertação da Marina e faça toda a formatação seguindo o manual da UERJ e as NBRs, assim como o manual do IBGE e todos os links que vimos até agora. Depois disso, envie a sua dissertação formatada para avaliação. Aí sim você terá certeza que aprendeu todo o conteúdo visto nesse curso. Eu vou ficar aqui aguardando a sua dissertação formatada.